Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Cintia Guimarães e a gente vai ver um pouquinho agora sobre a arte gótica. Bom, a arte gótica, ela surgiu na Idade Média, mais precisamente na Europa, tá? E especificamente lá na França. Foi um período onde começaram algumas inovações e, ao mesmo tempo, onde teve várias características que foram aproveitadas, digamos assim, da arte românica que foi anterior a esse período. A Idade Média ela durou cerca de 10 séculos. E dentro desses séculos foi se caracterizando, modificando, mas inicialmente ela ainda tinha uma predominância muito forte da arquitetura românica, que iniciou no século XII. Tá? Bom, essa questão do nome gótico, inicialmente não era esse termo, era chamado de estilo francês. E mais à frente, no Renascimento, que eles começaram a chamar pejorativamente de gótico, justamente porque eram alguns povos que ajudavam, né, que criaram esse estilo, e esses povos godos que não eram de Roma, né, não faziam parte daquele território, invadiram e também foram considerados bárbaros. E por conta dessa invasão e por conta desses termos que associaram eles de bárbaros, logo também associou a questão da arte gótica. E o termo ficou, deixou completamente de ser chamado de estilo francês e até os dias de hoje é conhecido como arte gótica. Bom, dentro da arte gótica, a gente vai ver que o que vai assim, se destacar com grande esplendor é a arquitetura, tá? Veremos outras coisas também, mas a arquitetura é o marco desse estilo. E dentro da arquitetura existem várias, diversas características que tornam esse estilo completamente rico, né? Completamente detalhista, esplêndido. Bom, aqui nós temos a primeira imagem que nos mostra a abóbada de nervuras, tá? Ou cruzada. E essa abóbada, ela tem o diferencial para a época em relação à arquitetura românica. Como eu disse para vocês, a arquitetura românica ela vai ser vai ter algumas características ainda na arte gótica. Ela vai ser como um berço, digamos assim. E tiveram duas abóbadas na arquitetura românica, que é a abóbada de berço, né, mais fechada, mais isolada, menos iluminada, e também a abóbada de arestas, que já foi um recurso que eles criaram justamente porque eles queriam abrir vãos. E como eles não tinham muitos recursos técnicos na época da arquitetura românica, para abrir esses vãos nas abóbadas de berço, porque eles achavam que poderiam desmoronar, né, com a criação dos vãos, eles criaram então uma nova abóbada que foi a de arestas. Quando chegou na arquitetura, na arquitetura gótica, no estilo gótico, eles já começaram a usar essa mesma característica com inovações pertinentes para aquele momento. Tá? E essa inovação, logo como característica principal do estilo gótico, da arquitetura gótica, é a abóbada de nervura. Essa abóbada de nervura, ela tem os seus arcos, né, superiores e, ao mesmo tempo, esses detalhes que são os nervos, né, as próprias nervuras que formam toda essa estrutura belíssima, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá legal? Aqui das imagens. Bom, além dessa grande característica que é o destaque, a gente tem também as naves, né? Que são os espaços dentro dessas catedrais, dentro dessas igrejas góticas. É o espaço que tem da entrada principal até o altar, ou até mesmo os espaços que tem entre um banco e outro, né? Que compõem toda a organização ali da igreja, né? De acordo com os pilares, com a disposição dos pilares e qualquer coisa que seja organizado para que os fiéis pudessem passar dentro das igrejas e das catedrais góticas. A rosácea, ela já é um vitral. E esse vitral, ele tem a forma semelhante à de uma rosa, ok? Aqui, possivelmente,
as pessoas quando entram, quando olham para a fachada de modo geral, elas já veem essa diferença. E aqui, ó, se vocês observarem, essa forma circular, ela é justamente a forma da rosácea. Tem outros vitrais aqui embaixo, a gente vai ver melhor mais à frente, mas a rosácea em si é apenas esse aqui, ó, essa forma diferenciada. De fora, olhando a fachada, a gente tem uma visualização sobre ela, né? Parece assim escura, sombria, mas quando a gente está de dentro da catedral, a gente consegue ver de maneira diferente, a gente consegue ver de maneira mais clara, de maneira mais iluminada. E a gente vai ver mais à frente. Aqui embaixo, a gente tem os arcos ogivais, que são os mesmos que compõem aqui em cima, na abóbada. É interessante vocês perceberem que a questão da arte gótica, ela tem vários pontos que se misturam, que se juntam, que são detalhes utilizados no mesmo ponto, num determinado ponto. Aqui a gente está vendo o detalhe do arco ogival, né? Eles são mais altos, mais leves, mais fortes e compõem a abóbada de nervura. A diferença dela em relação às outras que a gente viu anteriormente, que eu falei para vocês da arquitetura românica, é justamente essas características da leveza, de ser mais forte e um outro destaque bem importante que torna ela completamente diferente das demais abóbadas vista na arquitetura românica é justamente a questão da verticalidade. Por quê? Na questão da verticalidade, torna o símbolo expressivo dessa época porque as igrejas se tornam muito altas, né? As abóbadas são altas, as igrejas também são altas, tem o pé direito bem extenso e isso diferencia ela em relação a qualquer outra construção. Quando você observa entrando, né, na catedral, você logo vê essa forte característica e se você não entra nela, mas está vendo de fora, de longe você já consegue saber que é uma catedral gótica pela essa característica forte da verticalidade. A Catedral de Petrópolis, eu costumo dizer que ela é um exemplo forte disso, porque a gente, quando está no centro de Petrópolis, passando ali pelas pontes, perto mesmo do museu, a gente consegue ver de longe a torre da catedral. Ou seja, a gente consegue visualizar que ali tem uma catedral e que ela é diferente das demais. E por que que ela é diferente? Por conta da verticalidade. E isso é característica de quê? Do estilo gótico. Aqui, a gente ainda falando sobre arquitetura, já vimos duas imagens, aonde a primeira nos mostra a parte principal, que é a fachada, né? Essa fachada principal. Estão observando como ela é composta por várias coisas. Aqui está a rosácea, de maneira melhor, para vocês poderem visualizar. E os vitrais, né? A rosácea também não deixa de ser um vitral. A única diferença é a forma, tá? E aqui, ó, todos os vitrais que compõem essa fachada. E outra coisa super importante de a gente analisar aqui nessa fachada é justamente esses detalhes aqui de baixo, ó, que são os famosos portais, né? As três entradas, as duas laterais e a entrada frontal aqui, a principal, tá? Bom, em relação, novamente, comparando com a arquitetura românica, não teriam esses portais aqui laterais, apenas o portal central aqui, tá? Essa é a diferença em relação à fachada das igrejas românicas. A igreja românica tem apenas uma entrada, apenas um portal, e a igreja gótica tem três portais. Se vocês observarem também, aqui elas estão bem cheias de elementos, né? Tanto aqui na principal quanto nas duas laterais. Esses elementos aqui ainda, ó, essa forma, ainda também é chamado de arco ogival, tá? Justamente por fazer toda essa forma assim, ó, de arco. Aqui, aqui e também nesse outro aqui. No geral, ele é chamado de portal, mas tem vários detalhes que a gente vai desmembrando aos pouquinhos. Ele é um portal,
Aqui, arco ogival, esculturas, todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui em relevo, meio relevo, alto relevo, são esculturas. E aqui no meio, esse pedacinho aqui de cima, é o famoso tímpano, tá? Que a gente também vai ver mais à frente, mais detalhado para vocês entenderem. Aqui, né, cada portal tem o tímpano, tem todos esses detalhes que falam nesse tímpano aqui, todas essas características que estão compondo aqui, que vocês vão ver melhor nas próximas imagens, justamente falando sobre a vida do Cristo, tá? Mostrando como que acontecia, algum detalhe, algum fato litúrgico esculpido. Além disso, os vitrais que vocês conseguem ver também aqui em toda a fachada. Não só na fachada principal, como também aqui, ó, nas laterais, a gente consegue ver, tá? Alguns vitrais aqui também. Bom, e outro detalhe que a gente vê aqui, além dos vitrais, além dos três portais, né, da fachada no todo, a fachada principal como um todo, a gente vê esse outro detalhe aqui, ó, que são os famosos arcobotantes. Eu coloquei essa outra imagem aqui que nem é da mesma construção, mas para que vocês pudessem ver com clareza o que é o arco-botante. Eles são justamente semicírculos, tá? E não são semicírculos, não. Eles são semiarcos. E esses semiarcos, eles estão aqui justamente para fazer a sustentação dessa construção, tá legal? É uma maneira que foi utilizada justamente para que pudesse ter a função de sustentar toda a construção, não só as paredes laterais, que a gente vê aqui, mas até mesmo o peso da abóbada que está aqui no meio da construção, né? E todo esse peso ele é sustentado a partir do arco-botante, que são os semi-arcos que são utilizados na lateral, justamente com essa função de sustentar. E o que foi, por que eles começaram a utilizar esse recurso? Justamente para que eles pudessem fazer aberturas de grandes vãos. Como eu falei para vocês anteriormente, eles tinham um pouco de receio de fazer aberturas e que pudesse, de certa forma, desmoronar. Então, eles criaram esse recurso para que eles pudessem fazer a abertura de quantos vãos eles quisessem, que são justamente os vitrais das janelas, né? Mais próximo da gente para entender. E a partir do momento que eles criaram esse recurso, eles puderam fazer essas aberturas de maneira mais tranquila, sem ficar se preocupando se ia acontecer alguma queda, algum desmoronamento, algo do tipo, porque já estava bem seguro com esse recurso, tá bom? Bom, as esculturas, como eu tinha mostrado para vocês, aqui, ó, o tímpano. Dá para perceber, né? São várias pessoas aqui, é algum tipo de passagem litúrgica, aonde tem aqui as pessoas que estão, né, próximas, talvez aqui o que seria o Cristo, né, ou algum santo, enfim. Uma outra pessoa que está aqui ajoelhada, ó, né? Então a gente consegue ter essa noção de que todas aquelas esculturas estão sempre contando alguma coisa, alguma passagem litúrgica ou algo desse tipo. É interessante também a gente perceber que na escultura em si, nesse período ainda, elas fazem parte da própria arquitetura. Elas são utilizadas como uma extensão, digamos assim, da arquitetura. Elas não são usadas de maneira soltas, né? De maneira tridimensional, digamos assim, como a gente vê estátuas, né, numa exposição, numa galeria, enfim. Nesse período, eles ainda não utilizavam elas muito assim, não. Sempre era em alguma parte da igreja, seja no tímpano, né, ou aqui no tímpano em cima, ou em todo o portal, como vocês viram que teria também na lateral, ou até mesmo por cima do tímpano, ou por dentro da igreja, com função de decorar, ou até de contar alguma passagem bíblica, tá? Como a gente está vendo aqui,
nesse tímpano, mas sempre presa à construção, sempre fazendo parte da construção. Além da escultura, a gente tem também as gárgulas, que são justamente essa imagem que a gente está vendo aqui embaixo, ó, essa e essa, tá? E muitas pessoas tinham um pouco de medo. Até hoje, algumas pessoas, quando visitam as catedrais de góticas, elas olham e veem, né, quando tem bem visível a gárgula, e elas ficam se perguntando: nossa, o que que é aquilo? É um monstro? É o que que é? Enfim, são sim, de certa forma, algumas esculturas que têm esse ar de sombrio, né, um pouco grotesco, porém, nada de maneira para assustar, muito pelo contrário, naquela época a intenção das gárgulas, além da grande função arquitetônica, né, a principal função dela, que era justamente, digamos que de esconder todo o encanamento, né, as calhas que coletavam as águas, elas tinham a função de ficar um pouquinho escondidas para que não ficasse uma coisa aparente, porque o que era para ser mostrado era o próprio estilo, a própria arte, a obra de arte arquitetônica. Então eles arrumaram, né, esse recurso da gárgula ainda como algo escultórico, como algo diferente, belo, para esconder, né, entre aspas, a questão do encanamento. E quando tinha, né, chuva, enfim, qualquer água que estivesse passando pela calha, ela era liberada exatamente pelas gárgulas, como a gente está vendo nessa terceira imagem aqui, ó. Tá vendo? E além de ser para esconder, entre aspas, né, todo esse encanamento, para poder liberar, uma outra característica forte também, né, nessa função é de que ela pudesse liberar água bem distante da construção, para que pudesse conservar a própria construção. Se vocês observarem aqui, elas, ó, com a abertura, né, onde era liberado na boca, claro que ela não vai sair escorrendo, a água não saía escorrendo aqui, ela conseguia ter o recurso de jogar bem para fora, igual os que vocês estão vendo aqui embaixo. E essa facilidade, né, de jogar, de fazer com que a gárgula fosse algo para jogar bem longe da construção, olha aqui a distância, ó. Essa facilidade era algo justamente para conservar a construção. Porque quanto mais liberar a água fora da parede, né, quanto mais pudesse preservar, mais tempo iria durar. E realmente dura, né? Que a gente está vendo até hoje, tem muitas construções desse estilo gótico que é desde a Idade Média. Bom, falando sobre esculturas, sobre todos esses detalhes, sobre ela contar sempre uma história, narrar algum fato ou história bíblica, né? Ao mesmo tempo estar fixada ali na arquitetura e ter algumas funções como a gárgula de ajudar para que protegesse também a arquitetura. Há outro ponto importante também da gárgula, que naquela época eles acreditavam que ela também protegia a construção. Tá? Não simplesmente só pelo fato de liberar a água de maneira distante das paredes na conservação, mas também pelo fato delas ficarem, né, no topo. Então, para eles, tinha a intenção de que elas estavam protegendo a catedral de modo geral, de qualquer coisa que pudesse, né, aparecer. Isso é conta a lenda, tá? Bom, e aí chegamos nos manuscritos ilustrados. A gente sabe que o manuscrito ilustrado, ele já vem desde a arte românica sendo falado, né, sendo produzido. Na arte românica existiram alguns mosteiros ou praticamente todos que utilizavam várias atividades artísticas dentro daquele local. Digamos que seriam como se fossem academias de arte, né? Claro, voltadas também para os ritos religiosos e todos os detalhes daquela época. Porém, dentro dos mosteiros, eles conseguiram fazer, desenvolver várias atividades artísticas, escultura, pintura, desenho, gravura, estilogravura, manuscrito ilustrado, arquitetura. Tinha vários estilos e várias atividades com características
distintas, mas que eram sempre voltadas para as artes. E dentro desses mosteiros, o que mais se destacavam eram os manuscritos ilustrados. Dentro de todas essas atividades, em maior destaque era o manuscrito, tá? A famosa também iluminura, que tem também esse nome justamente por conta de ser assim, bem iluminada, bem vista, justamente por conta do material. Utilizavam pó de ouro, de prata, né? Esses recursos que tornavam aquelas figuras, aquelas ilustrações bem iluminadas, bem bonitas, bem diferentes. Bom, no geral, eram livros produzidos por todas as etapas, né, da confecção, da escritura, as escritas, né, a caligrafia geralmente era feita em pele de carneiro, enfim, animais daquela época que poderia ser utilizado a sua pele para poder fazer a escrita. A escrita era sempre muito detalhada, a caligrafia em si, ela era desenhada, ela era muito bonita, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha o destaque aqui da letra, a cor, né, o colorido em si. É, tudo muito bem elaborado. Não era algo normal como a gente escreve hoje em dia no papel em branco. Não mesmo, era algo detalhado, algo pensado, demorado de fazer, né? E muito bonito. Tudo muito detalhado e manualmente feito. Bom, isso era a maneira deles fazerem, né, todas as anotações em relações a partes que fossem históricas ou até mesmo literárias da época, ou até litúrgicas, né, que eram uso exclusivo da Igreja Católica naquela época, e tudo isso formavam os manuscritos ilustrados, tá? Até porque naquela época ainda não tinha acontecido a invenção da imprensa, que aconteceu justamente no século XV. Então, antes dessa invenção, o maior trabalho, maior fonte de registro, de escritura, de caligrafia, detalhes ilustrados, qualquer coisa desse tipo, era através dos manuscritos. E aí a gente chega na pintura, que é o último tópico que nós vamos aqui falar, né, sobre a arte gótica, onde tem uma característica fortíssima dela, que é justamente o realismo. Representava sempre de maneira, os artistas representavam sempre de maneira muito real, né? Bem próximo do que eles viam, e por isso o termo e a característica de realismo. Dois artistas se destacaram, que foi o Giotto e o Jan van Eyck, tá? O Giotto, ele tinha vários estilos, porém, o que se destacou das suas várias maneiras de representar, de pintar, foram os afrescos, como a gente está vendo aqui, essa imagem toda de cima, aqui, imagem superior. E esses afrescos, a técnica do afresco é quando você pinta na argamassa ainda úmida, né? Coloca o pigmento e pinta sobre a argamassa com ela úmida para que ela aos poucos vai secando juntamente com aquele pigmento e fica uma pintura duradoura, algo que vai ficar por muitos séculos, como tem até os dias de hoje. A gente ainda consegue ver em muitos lugares a fresco, tá bom? Bom, e ele fazia pinturas grandiosas, como vocês estão vendo aqui, ó. Todo o teto, as laterais, aqui por cima, né? Tá? Enfim, belíssimas pinturas realistas nessa técnica do afresco, que era de Giotto. E além disso, outro importante detalhe do Giotto também é a figura humana, né? Ele começa a dar destaque para as figuras humanas. A gente consegue ver aqui, ó, toda a lateral, ó, aqui, todos eles têm figuras humanas, ó, figuras humanas, que é muito interessante ver essa importância que ele já começa a utilizar nas suas obras. Já o Van Eyck, ele pintou obras em menores escalas, assim como a gente está vendo aqui, uma pintura em tela. Também trabalhava com o realismo, com os ricos detalhes. Se vocês observarem aqui, olha o casaco desse personagem, olha esses detalhes aqui da flor, né? Como se fossem flores, enfim. Até aqui embaixo, olha o drapeado da roupa, o cabelo,
o bebê aqui, a coroa, o anjinho que vem trazendo essa coroa, o detalhe aqui, ó, das asas, algo muito, muito realista, muito detalhado, muito bonito, muito expressivo. Imagina fazer isso tudo com tinta, né? É algo assim muito perfeito. E ao mesmo tempo, além dessa técnica toda de realismo, a gente consegue ver várias outras técnicas com uma perspectiva. Observa aqui, ó, o rio, tá vendo? Parece que ele, ó, que a gente nem consegue ver o final dele, né? E o que que dá esse, qual o recurso que dá essa possibilidade de a gente ver algo tão distante de algo que está mais próximo de nós aqui, num plano bidimensional, apenas com duas dimensões? É apenas a perspectiva, porque ela já traz para esse plano bidimensional aqui de duas dimensões, altura e largura, ela traz a tridimensionalidade, ela traz a profundidade, causando isso tridimensional aqui, ó. Quando a gente tem a profundidade, a altura em relação ao plano e a largura em relação a esse plano também. Bom, além da questão da perspectiva, a gente consegue visualizar também aqui, ó, sombras, né? O escuro, digamos assim, o claro, aqui com a iluminação, ou seja, outra característica forte que ele consegue fazer, a utilização do claro e do escuro. Aqui no drapeado da roupa da personagem, a gente consegue ver nitidamente, ó, onde está mais escuro, onde está um vermelho mais claro. Ou seja, essa utilização dessas características da luz e sombra e de trazer a perspectiva, né, para uma obra onde você consegue ver três dimensões, altura, largura e profundidade, em uma tela que só tem duas dimensões, ou um papel, o que fosse, a partir do momento que ele consegue utilizar essas técnicas, né? Ele já se torna considerado um artista que fez a transição da fase das pinturas flamencas, que foram justamente as pinturas da Idade Média, né, pertinentes ali ao século XV, talvez até o século XVII, aproximadamente, para o Renascimento, que é um estilo artístico que nós vamos ver mais à frente. Tá legal? Bom, galera, aqui com isso, a gente já consegue ter uma noção, né, do que foi a arte gótica, do que aconteceu nesse estilo da Idade Média, as características que a gente viu dela, e mais à frente a gente vai ver um novo estilo, um novo período da arte que veio logo depois desse estilo que a gente acabou de ver agora, que vai ter algumas características ainda desse estilo, porém terão várias outras características novas pertinentes àquela época e a gente vai aprender na próxima aula. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijão!